recebendo o Dr. Rafael Brandão aqui hoje, que é imunoterapeuta, e eu conversava com o Dr. Rafael, que nós vemos a imunoterapia, ela é muito importante também no combate do câncer, porque eu não sei se prevenção, estávamos falando aqui sobre alimentação, sobre tudo aquilo que muitas vezes o nosso dia a dia muito corrido nos torna mais suscetíveis a essas doenças tão malignas, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, a gente tem percebido, mas de uma maneira não efetiva e em pesquisas. A gente olha as pessoas ao redor e a gente vê, a impressão que eu tenho é que nós vemos um número cada vez maior de gente doente, em especial com câncer. Parece que antigamente, não, 10 anos atrás, a gente não via tantas pessoas e de todas as idades, né? A impressão que eu tenho é que a gente sempre conhece alguém que, se não tem, já teve a doença. O que está acontecendo, doutor? Pois é, essa é uma excelente pergunta, Keila. Eu realmente, a gente não sabe ainda, os dados ainda não mostram que existe um aumento, claramente um aumento. Mas como eu estava conversando com você antes, quando eu estava trabalhando nos Estados Unidos, mostrou 7 vezes mais naquele ano de câncer de pâncreas. O motivo a gente não sabe. Será que é dieta? Será que é o estilo de vida? A gente sabe que a obesidade está relacionada com alguns tipos de dietas, estão relacionados a alimentos defumados, por exemplo, quantidade alta de açúcar. Algumas comorbidades estão completamente associadas com o aumento do número de casos de câncer. Mas a gente ainda não conseguiu dizer o porquê. Uma outra impressão que nós temos também, pelo fato das pessoas estarem vivendo mais, o câncer hoje virou uma doença crônica, vamos dizer assim. Às vezes nós não conseguimos curar, mas como diabetes nós conseguimos fazer esse paciente viver muitos anos. E então nós conseguimos nos relacionar com muitos pacientes com câncer, né? Nós acabamos tendo essa impressão. Mas eu concordo com você, eu também tenho essa impressão de que os casos estão aumentando. E doutor, onde é que entra a imunoterapia para nos ajudar a ficar bem distante dessa doença? A imunoterapia, na verdade, ela não é preventiva, ela trata, ela é uma forma de tratamento. Hoje nós temos aí 3 pilares, 4, pode-se dizer, que é a radioterapia, bem conhecida, antiga, quimioterapia também. Nós temos as drogas-alvos, que hoje em dia tem pacientes que tomam comprimidos e ficam bem da doença, ficam com ela quietinha. E temos a imunoterapia, esse 4º pilar, vamos dizer assim. Ah, entendi. Então, na verdade, é uma nova técnica para combater a doença. Isso, é uma nova forma de tratamento. E como é que ela funciona, doutor? Basicamente, isso é muito estranho de se dizer, mas é verdade, nós temos células potencialmente cancerígenas a todo momento no nosso corpo. Todo mundo? Todo mundo a todo momento. O que evita disso não se transformar em um câncer? O nosso sistema imunológico, que identifica o alvo, identifica como um potencial agressor, vai lá e mata essa célula. Entendi. Tá? Então, o que acontece, o que a imunoterapia faz? Ela simplesmente dá uma força para o sistema imunológico destruir o tumor. E tem se visto isso de uma maneira extremamente eficaz. Hoje em dia, talvez, vamos dizer, é a coisa mais moderna que nós temos hoje na oncologia. E nós temos vários pacientes aí vivos há 4 anos, que é o tempo, não é porque só tem 4, é porque foi descoberto muito recente e aprovado para comercialização há pouco tempo. Mas, doutor, é remédio comprimido? É remédio injetável. E menos venoso. Agressivo do que... Menos agressivo do que quimioterapia, sem dúvida. Existem eventos adversos, mas se compararmos um ao outro, a imunoterapia é muito mais segura e menos agressiva. E, doutor, e pode ser usado em todo tipo de tumor? Não. Está sendo estudado em todo tipo de tumor. O que eu tenho aprovado hoje? Basicamente, melanoma, que é um tumor, um tipo de câncer de pele bastante agressivo. Câncer de pulmão, alguns subtipos. Câncer de rim, bexiga, cabeça e pescoço, alguns tumores. E alguns outros tumores, por exemplo, do trato digestivo, que tenham uma mutação específica, uma característica específica. Agora, o que eu tenho aprovado hoje no Brasil é melanoma, pulmão e rim. E, doutor, quando nós falamos nesses tratamentos, esses tratamentos novos, principalmente a imunoterapia, ela é acessível até as pessoas que não têm um convênio médico? Infelizmente, ainda não. Isso é o que mais nos deixa... É o mais doído, né, Exato. doutor? Porque a gente não pode nem reclamar, porque eu tenho um primo que passou por um tratamento há pouco tempo e no mesmo hospital onde ele estava, existe um atendimento muito grande, que é a C. Camargo, que o atendimento público também, os médicos tratam da mesma maneira, a gente conhece pessoas, acabou conhecendo pessoas que foram tratadas também pelo Sistema Público de Saúde, que não é ineficaz
100%, seria uma injustiça dizermos isso. Claro. Mas esses tratamentos novos, eles nunca, as pessoas, de modo geral, sem convênio, nunca conseguem ter acesso, né, doutor? Demora um pouco, né? Demora um pouco. Eu acho que não é só culpa do sistema público de saúde, porque é muito caro. É caro até mesmo para quem tem convênio. Os convênios estão muito preocupados. Porque não cobrem tudo quem vai também. pagar essa conta no final? É muito caro. Então, qual é a grande doutor, saída? O que significa esse muito caro? Muito caro é 100 mil para cima reais. Para o tratamento, mais ou menos. Para o tratamento, para a pessoa sarar? Não. E se eu prometesse a cura, né, doutor, com isso, eu acho que... Eu já ia falar que estava barato demais. Exatamente. Não. Infelizmente, aí eu tenho, por exemplo, no melanoma, que é o mais antigo, eu tenho um número exato. 34% dos que receberam estão livres da doença após 3, 4 anos de tratamento. Isso é um número impactante se você considerar que melanoma, antigamente, há um pouco tempo atrás, quando era descoberto, era uma sentença para o paciente. 5% só poderiam viver mais de 1 ano, por exemplo. Meu Deus do céu. Então, é uma coisa... É um grande avanço, Exato, né, doutor? É um grande avanço. Agora, doutor, esse estímulo, por exemplo... a gente é leigo, faz umas perguntas, acho que vocês têm vontade de matar a gente. Não, eu sempre é um falo prazer, isso. de verdade. Por exemplo, a pessoa que ela é saudável, o sistema imunológico dela, existe como uma maneira de saber e ativar isso para que a gente tenha mecanismos de prevenção maiores, doutor? Então, existem algumas coisas que funcionam, que se articulam com o sistema imunológico, a gente já sabe. Por exemplo, obesidade interfere no sistema imunológico. Alguns tipos de alimentos, isso é um pouco pré-clínico, muito experimental, mas alguns tipos de alimentos podem influenciar. Uma quantidade alta de fritura, açúcar. Salsicha, embutidos, essas coisas são terríveis. Todo mundo fala que Exato. isso aí faz mal danado, né, doutor? Interfere de alguma forma, interfere, no sem bom dúvida. andamento. Sem dúvida. E existem coisas que podem... Eu estava lendo esses dias que nós vamos falar hoje do tomate, que a gente também sempre ouve como prevenção do câncer de mama. Mas eu acho muito perigoso a gente falar de prevenção quando se fala de alimento, porque eu fico imaginando, da mesma maneira que para você, que a ingestão de salsicha, para te causar um câncer, eu imagino que tem que ser uma coisa, aquela de você comer todo dia 10 salsichas, eu imagino que o brócolis, para prevenir alguns tipos de câncer, é a mesma coisa. Para você ingerir um alimento que se torne um mecanismo de prevenção, a quantidade não tem que ser exorbitante também, doutor? Provavelmente. Eu concordo com você. Eu acho um pouco difícil de se dizer. Existem remédios que fazem isso, aquilo. Até porque eu sou muito cientista. Eu gosto de ver os dados direitinho. Então, existe uma tendência de alguns alimentos, por exemplo, existe brócolis, chá verde. Existe uma tendência a se acreditar que isso pode ter um impacto, sim, no sistema imunológico. Agora, dizer que... com certeza, tome, etc. Recomendar, eu acho que ainda não dá. E existem alguns fatores também externos, né, doutor? Porque eu vi um caso pouco tempo atrás, uma menina geração saúde mesmo, uns 40 anos ela tem, e ela foi detectado um câncer de pâncreas. Nossa. E assim, uma pessoa totalmente, com a vida extremamente saudável. Então tem umas coisas Sem que são dúvida. meio que loteria, né, doutor? Exatamente. Existem as predisposições hereditárias, genéticas, que é o principal fator, maior do que todos. Tem pacientes também que estão com 100 anos e fumam, etc., fazem tudo ao contrário. Então, existe a predisposição. O principal fator é o genético, é a predisposição daquele paciente ter uma mutação específica que vai desencadear o tumor. Agora, a predisposição do ambiente também é uma verdade. Por exemplo, Estados Unidos e Japão. Existem 7 vezes mais câncer nos Estados Unidos do que no Japão. Por quê, doutor? Provavelmente por conta da dieta. Japoneses geralmente são magros, né? Eles fazem de uma maneira mais regular. Exato. Assim, né? Nos Estados Unidos, a taxa de obesidade é elevada, sedentarismo, alimentos, fast food, essas coisas todas. Nós estamos assim Provavelmente estamos mais parecidos com os americanos. Mais para lá do que para cá, né, doutor? Provavelmente. Doutor, por exemplo, a pessoa que detecta uma doença como essa e que aquele tipo de tumor que ela tem, ele é tratável através da imunoterapia. Ela pode recorrer à justiça para conseguir esse tratamento? Então, isso depende da aprovação no Brasil. Depende muito caso a caso. Existem esses casos que são aprovados, mas ainda estão em processo de aprovação. Por exemplo, o câncer de rim foi recém-aprovado. Ainda está no processo de aprovação no rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula mais ou menos quais remédios nós podemos e não prescrever aqui no Brasil. Então, provavelmente vai estar
em breve no hall da ANS. O que tem no Brasil, o que se pode no Brasil é só o rim, que você falou? Até agora, melanoma, pulmão, alguns subtipos, isso também é importante. Não é todo câncer de pulmão, infelizmente. Porque alguns a gente sabe que não responde, né? E outros respondem. Então a gente acaba prescrevendo para esses pacientes que vão responder. Qualidade de vida também melhora para o paciente, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida, é um grande ganho. Também e durante? É um grande ganho. Porque também esse negócio de tratamento varia muito de uma pessoa para outra, né, doutor? Tem gente que quase morre com a quimioterapia. E eu tinha uma tia que parecia que nada tinha acontecido. É verdade. Então, tem algumas pessoas que deve ser a mesma coisa com a imunoterapia, Sem né? dúvida. Só que de uma maneira menos cavalar. Exato. Tem pacientes que não toleram a imunoterapia de forma alguma. Porém, se compararmos com os pacientes que recebem quimioterapia, não tem comparação. Porque os pacientes geralmente recebem imunoterapia e trabalham, fazem vida normal. Agora, isso não é uma regra. Por isso que é importante sempre perguntar para o seu médico, para o seu oncologista e ter essa relação bem próxima com ele. Né? Saber que existe e perguntar. E fazer um teste, né, doutor? Porque não tem como saber sem experimentar, né? Exato, exato. Doutor, nós estamos muito longe da cura? Provavelmente ainda estamos. É muito difícil dizer isso, porque eu também me frustro, assim como meus pacientes. Muito difícil falar isso para um paciente. Mas cura eu acho que é difícil, mas o que eu acho que estamos muito próximos de conquistarmos o padrão de cronicidade, como diabetes, hipertensão. Ninguém é curado de hipertensão hoje em dia, mas toma um remédio e vida que segue. O paciente acaba morrendo de outra coisa. A gente está perto de chegar nesse ponto, doutor? Muito perto. O que é esse muito perto? 5 Alguns anos, tumores doutor? nós já encontramos isso, né? Alguns tumores nós já encontramos, outros ainda é mais difícil. O paciente com câncer de mama hoje, com um arsenal completo de drogas, é comum você ver paciente metastático com alto volume de doença e ver mais de 10 anos, por exemplo. Tá? E está vivo, eu estou dizendo mais de 10 anos porque elas ainda estão vivendo, né? Que é o número máximo que a gente consegue chegar. Câncer de pulmão, a mesma coisa. Então, eu tenho um número muito maior de remédios. Então, às vezes, a doença recorre, tem que ter uma esperança que ainda tem remédio. Né? Eu ia falar isso. Sabe, é muito importante você que está em casa aliar os medicamentos à fé, né? A gente tem pesquisas comprovadas, se não me engano, foi Harvard que fez uns 8 anos atrás, comprovando que 7% das pessoas que têm fé, elas têm uma vida melhor, qualidade de vida durante o tratamento, uma perspectiva de mais anos de vida muito maior do que os demais. Não tenho dúvida, eu acredito 100% nisso. Eu acho que esse número é muito maior. Isso, né, vejo, sem dúvida. Isso é muito importante, mas também é muito importante que você jamais deixe de buscar tratamento. Exato. Tratamento de prevenção são os exames, não adianta. Consultar sempre um médico, independente de você ter convênio ou não, buscar o serviço público, por pior que ele seja, se é o único que você tem, não deixar. Claro que você não vai ficar buscando doença, não está sentindo nada, não vai passar o tempo todo no médico. Mas você percebe alguma coisa diferente, não deixe para amanhã, né, doutor? Exato. Que um dia pode fazer uma diferença danada, enorme, né? Enorme. E é legal quando você descobre que tem outras alternativas de tratamento também. Doutor, eu adorei nossa conversa. Volta sempre. Claro, doutor, um prazer. Volta para trazer coisas boas para a gente. Sem dúvida. Doutor Rafael esteve aqui com a gente hoje falando sobre imunoterapia e você pode rever a nossa entrevista amanhã, a partir das 15 para as 9 da manhã, na nossa reprise, tá? E é muito bom que você fique aqui com a gente para você aprender a se cuidar melhor e a entender que mesmo que sejam doenças difíceis, que a gente vê tantas pessoas passando por tantos problemas, sempre tem um caminho, isso que é legal. E os cientistas buscam mais alternativas cada vez mais, isso é muito importante. Doutor Rafael, para você entrar em contato com ele, saber mais do trabalho dele, drrafael.brandão.com é o site dele, está aí na tela, para você ter mais informações, até marcar a tua consulta, se você sabe que tem algum problema, está em tratamento, o doutor está chegando agora nos Estados Unidos com um monte de novidade. Obrigada, doutor. Obrigado, Fia.